Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos nos acalmando, vamos esquecer por uns instantes dos nossos problemas e vamos assim pensar em Jesus e vamos trazendo nosso Mestre para junto de nós. Vamos imaginá-lo à nossa frente, segurando em nossas mãos, nos envolvendo na sua energia de amor. Mestre amado, louvado sejas hoje e para todo sempre. Obrigada, Mestre, pelo seu carinho, pela sua dedicação a nós, os seus irmãozinhos pequeninos e frágeis. Nós pedimos, Jesus, que abençoe a nossa noite de hoje, que nos dê um pouquinho da sua sabedoria, para que venhamos a assimilar melhor as lições de hoje. Obrigada, Mestre, por dividir conosco todos esses tesouros de sabedoria, que saibamos honrar essas dádivas, buscando praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Obrigada, Mestre amigo. Por favor, permaneça conosco, nos dando a sustentação e o apoio de que necessitamos. Abençoa-nos, Mestre, guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa lição de hoje está em Mateus, capítulo 5. Diz assim: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao que vos fizer mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser reivindicar contra vós, para lhe tomar a túnica, dai-lhe também o manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Bem, esta lição de Jesus vem nos trazer a lição da não violência, não é? Jesus veio trazer a sua lição, a sua doutrina, toda ela de amor e de paz. Então, o que ele vem nos trazer com esta lição é que não devemos revidar o mal que nos façam. Não é? Não é que Jesus está condenando a nossa defesa. Lógico que não. Qualquer um que for atacado de alguma forma vai ter o seu instinto de sobrevivência, né? De maneira que vai se defender. Então a defesa não é condenada pelo nosso Mestre. O que ele condena é o revide, né? É a violência. Jesus vem nos ensinar a não violência. Fato, pagar o mal com o bem. Difícil, né? Muita gente vai dizer, mas eu não tenho sangue de barata. É como se barata tivesse sangue, né? Mas vão dizer, eu vou levar desaforo para casa, né? Gritou comigo, me ofendeu e eu vou ficar quieto. E o que é que nos leva a querer revidar? A pagar na mesma moeda? Orgulho.
orgulho, exatamente. O nosso orgulho. Né? O nosso orgulho não nos deixar para lá. Né? A gente quer revidar, quer pagar na mesma moeda. Olha, quem ele pensa que é? Falar assim comigo. Então o orgulhoso acha que não revidar é fraqueza. Se eu não revidar à altura, né, eu sou fraco, eu sou covarde, eu estou me rebaixando. É assim que pensa o orgulhoso, mas a realidade é que precisa-se muito mais coragem e força para levar um desaforo e se calar. Né? Ser ofendido e não revidar. De fato, é difícil, não é mesmo? Aquele que defende a justiça do olho por olho e dente por dente, ou seja, a justiça feita pelas próprias mãos, pagar o mal com o mal, esse não tem fé na justiça divina. Essa criatura não acredita que a justiça pertence a Deus, porque a justiça divina, ela não falha. A dos homens é uma justiça falha, porque é dos homens, e os homens são falhos. Então, né? Mas a justiça divina não. Ela não falha. Cedo ou tarde, aquele que violou a lei divina terá que pagar. Né? É da lei que cada um receba de acordo com o que deu. É da lei que cada um responda pelos seus atos. Né? As consequências dos meus atos pertencem a mim. Eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Eu não posso transferir essa responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é minha e eu vou responder. Então, quando for ofendido, prejudicado, agredido, entrega na mão de Deus. Não queira revidar, pagar na mesma moeda. É preciso que as pessoas se lembrem de que a nossa maior testemunha e mais importante testemunha é Deus. Deus vê tudo. Deus está vendo tudo que nós fazemos. Ele sabe o que vai no fundo do nosso coração. Deus está presente em todos os lugares. E está vendo tudo. De modo que nossos atos serão cobrados. Né? Então não há necessidade de querer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Deixe nas mãos de Deus. Cedo ou tarde, quem infringiu as leis do Pai terá que responder. Na verdade, mas é tão difícil a gente manter a serenidade diante de uma ofensa, de uma agressão. É difícil, claro que é. Difícil. Mas a gente tem que buscar se controlar. Ter o autodomínio de si mesmo. Né? Existem pequenos exercícios que podem nos ajudar. Não é verdade? Contar até 10, quando alguém te fala algum impropério que você quer responder, conte até 10. Mas ainda estou com vontade de responder. Conte até 20. Mas ainda estou nervosa. Conte até 30 e assim vai. Respire fundo. O respirar fundo diminui o batimento cardíaco.
E assim a criatura também se acalma. Se tiver um copinho de água ali perto, toma a aguinha da paz que o Chico Xavier ensinou. Quando vai responder, vai começar uma discussão, põe a aguinha da paz na boca, segura, né? Até passar aquela ânsia de você responder o outro na mesma moeda. Né? E também, se conseguir a serenidade possível, faça uma prece. Se sintonize, tente se sintonizar com os amigos espirituais e peça apoio ali para você readquirir a sua serenidade, a sua calma, né? Para você passar por aquele momento sem perder a compostura, né? Sem cair no erro, né? Porque tem muita gente que acha que uma criatura que comete ali um crime, se ela for punida com a pena de morte, ela mereceu, eles dizem assim. Mas aí a gente pergunta, se você comete um assassinato, você mata esse criminoso, você também não se tornou um assassino? O que passa na cabeça dessas pessoas para acharem que não? Ele matou, ele é assassino, mas se eu mato, eu não sou assassina? Como isso? Qual a diferença? Preciso parar para analisar. Não é? É criminoso também igual. Você se iguala. As pessoas andam muito armadas. Não é questão só de arma de fogo, não. Eu estou dizendo armada, pessoas que andam, parece que andam sempre com pedras na mão. Então, qualquer coisa é motivo para ela explodir, né? Para ela agredir os outros. Está sempre armada, sempre esperando, pronta para a guerra. É a falta de tolerância. As pessoas não têm tolerância com os outros, mas quer tolerância para si. Não é? É preciso compreender que se eu quero perdão para mim, se eu quero tolerância para os meus erros, para as minhas falhas, eu preciso tolerar a falha dos outros. Né? Eu preciso perdoar o erro do outro. Essa foi a condição que Jesus nos colocou. Né? No Pai Nosso, quando a gente diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a condição. Então, as pessoas esquecem disso. E estão sempre prontas para guerra, para agredir. E são motivos tão pequenos, tão chulos, que nós vemos aí na nossa sociedade, nos dias atuais, acontecimentos que acabam em tragédia por coisas tão banais, né? Como um caso de um senhor que plantou uma erva medicinal, o boldo. Ele plantou num canteiro, na calçada, em frente à casa dele. E um rapaz passou e quis pegar algumas folhas. O senhor lá de dentro da casa dele, ele interpretou mal. Ele achou que o rapaz estava urinando na planta. E já saiu, como eu digo, com as pedras na mão. Já saiu pronto para a guerra. E já saiu xingando o rapaz, ofendendo, e o rapaz revidou. Começou uma discussão e o resultado, uma tragédia. Acabou em morte. Por conta do quê?
Olha aí que bobagem. Né? Outra feita, um senhor que era panfleteiro, que entregava esses panfletos de propaganda, colocou um panfleto na caixa de correio de uma casa, o dono da casa não gostou. Como eu digo, já saiu o quê? Armado, com agressividade, saiu de dentro da casa, violento, né? Porque não gostou que colocou o panfleto na caixa de correio dele. E começou uma discussão, e da discussão passou a vias de fato, começou a agressão física, que acabou também em tragédia. E a gente para pensar, para analisar, para que isso aí, gente? As pessoas se agredirem por nada, não é mesmo? Quando a gente para analisar, por nada. Falta de tolerância, falta de Deus na vida deles. Falta de Jesus no coração dessas criaturas. Não é fato? Então, a criatura, ela já é perturbada ali por natureza. Ela não busca se controlar. Nós precisamos, é muito sério, nós nos conhecermos. Porque é através do conhecimento de si mesmo que você vai conseguir se controlar, ter o autodomínio de você mesmo. Ninguém pode ser uma bomba relógio, estar sempre pronto a explodir. É preciso ter tolerância. A gente pede a tolerância para as nossas faltas. Ninguém está isento de errar, não é mesmo? Nós somos criaturas imperfeitas, a gente pode errar, pode cair. Então, é preciso ter tolerância com o nosso semelhante. É preciso também se lembrar sempre do que Jesus nos falou. Todo mal que nós fazemos para o nosso próximo, na verdade, estamos fazendo a nós mesmos. Todo mal que se faz é a nós mesmos que estamos fazendo. Então precisa ter ciência, guarda os ensinamentos. A gente se diz cristão, mas o verdadeiro cristão é aquele que segue os exemplos do Cristo. Não seguir da boca para fora, decorar as passagens do Evangelho. Não, é preciso mais que isso. É preciso vivenciar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, em todas as situações. Nós que temos um pouquinho de entendimento do Evangelho, a gente ainda dá umas escorregadas feias, não é? Umas pisadas na bola. Então faça ideia quem não tem entendimento nenhum, não é mesmo? Jesus disse também: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado. Então veja que Jesus não é só o não matarás que ele está condenando, ele condena também você se encolerizar contra o seu irmão. É preciso ter tolerância, é preciso ter paciência. Quem dera nós aprendêssemos com a natureza, porque a natureza nos dá tanto e recebe tanta ingratidão, Mas mesmo assim ela continua nos ajudando. Por isso tem a história da árvore. Havia uma árvore muito frondosa, muito bonita, que ficava próxima a um ponto de ônibus.
E essa árvore fornecia muita sombra para as pessoas ali naquele ponto de ônibus. Mas um vizinho ali não gostava da árvore, porque a árvore derrubava as suas folhas, né? Caíam folhas, caíam as flores da árvore, e este vizinho não queria ter o trabalho de varrer. E começou a o quê? A se irritar. E então, encolerizado com a árvore, ele resolveu cortá-la. E na calada da noite, ele foi lá e cortou a coitadinha da árvore. E no dia seguinte, quando as pessoas chegaram para tomar a condução, ficaram todas tristes, porque a árvore não existia mais, ficou lá só um tronco pelado lá. Mas a árvore resolveu renascer. E o tempo passou, e quando todo mundo já tinha perdido a esperança, né, de que aquela árvore fosse brotar, ela brotou. Ela brotou e renasceu. E foi crescendo de novo. Os seus brotinhos foram se desenvolvendo, e foram crescendo, e foram se tornando galhos, e a árvore voltou à vida. E aquele senhor fez uma maldade dessas e nem percebeu. Quanto benefício que aquela árvore fazia para aquelas pessoas e para ele mesmo. Porque a árvore era a morada de muitos pássaros. A árvore dava sombra para aquelas pessoas, ao mesmo tempo que limpava o ar dos poluentes, umidificava o ar para não ficar seco, né? Ter a umidade necessária para nós, além da beleza das suas flores, né? Que fornecia trabalho para as abelhas, esses serezinhos tão importantes, né? Para o desenvolvimento das outras plantas, né? Para a vida do planeta. A abelha é um animal importantíssimo. As borboletas que beijavam aquelas flores e iam levando o pólen para outros lugares. Então olha quanta coisa boa que a árvore fornecia e que esse senhor não percebeu e fez aquela maldade com ela. Mesmo assim ela renasceu e continuou fazendo o bem. Não desistiu de fazer o bem, né? Recebeu o mal e pagou com o bem, porque voltou a brotar e voltou a dar aquela sombra gostosa para as pessoas, limpar o ar, umidificar o ar. Não é verdade? Então, quem dera nós aprendêssemos com a natureza. Que a natureza faz tantos benefícios para nós. E nós, muitas vezes, respondemos com maldade, né? E ela não desiste de nos fornecer o bem. Jesus disse que felizes são quem? Os mansos. Não falou que são os agressivos, os fortes, entre aspas. Não. Ele falou os mansos. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os pacíficos, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Não falou os violentos, falou os pacíficos. Então a gente tem que buscar acalmar-se, ser mais tolerante, não é mesmo? Jesus condena a violência, a agressividade, a intolerância, né? E estabelece como lei a paciência, a doçura, a mansidão, a afabilidade. Não é? A lei do nosso mestre
é toda ela de amor e de paz, a doutrina de Jesus. É uma doutrina de não violência. É preciso compreender que no tempo que Moisés trouxe a lei do olho por olho e dente por dente, era um povo muito bruto ainda. Era um povo bem atrasado moralmente, de modo que ele precisava de leis rígidas, né? E os enviados de Deus ditaram leis bem duras, né? Para Moisés trazer para aquele povo, para controlar, para pôr um freio naquela gente, né? De maneira que depois de 2000 anos, Jesus veio e trouxe a lei do amor. Por quê? Porque o povo já estava mais civilizado um pouco. Estava, né? Já tinha desenvolvido um pouco mais a sua moral e a sua intelectualidade também. De modo que Jesus pôde trazer a lei do amor, né? Então, Jesus prega a não violência, né? Allan Kardec nos fala que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, porque elas estão acima do mal que queiram fazer a elas, né? As almas elevadas conseguem praticar o perdão porque elas possuem um grau maior de tolerância. Olha, então diante disso a gente vê que não somos almas elevadas, né? Dá pra gente medir aí pela nossa tolerância. Fato? Bem, eu vou contar uma historinha aqui para nós fecharmos a nossa lição de hoje, tá bom? É uma historinha bem singela, mas que nos diz muito a respeito de pagar o mal com o bem, né? Conta-se que havia um mendigo que morava numa praça, num bairro nobre, né? E no dia do aniversário desse senhor, um jovem rico que morava em frente à praça ficou sabendo que era o aniversário do mendigo e mandou que uma de suas empregadas entregasse ao mendigo uma bandeja cheia de lixo embrulhada em papel de presente. E ainda colocou um bilhete que dizia: parabéns pelo seu dia, aqui vai o meu presente para você. O mendigo abriu o pacote com uma imensa alegria, né? Porque ele pensou, puxa, alguém lembrou do meu aniversário. Mas qual não foi a sua decepção ao perceber que se tratava de uma brincadeira de mau gosto? Então ele ficou muito triste, ele sentiu a dor, né, daquela ofensa recebida, né? Ele ficou triste e também lamentou a dureza de coração daquele rapaz, né, que era tão insensível à dor alheia. Mas ele pensou um pouco e compreendeu que aquele rapaz era tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele possuía era dinheiro. Então, o mendigo, que tinha uma alma nobre,
se compadeceu da imaturidade daquele jovem e entendeu que Deus lhe dava uma oportunidade de ensinar algo de bom para ele. Então, o pobre homem jogou o lixo no lixo, limpou a bandeja e saiu ali na praça e foi até o jardim e colheu algumas flores, ajeitou elas com carinho na bandeja e disse para a empregada: agradeça ao seu patrão pelo presente. Diga-lhe que estou retribuindo com o meu presente e que ele não repare não, pois cada um dá o que tem. Nossa. Então veja aí um belo exemplo de como pagar o mal com o bem. Né? O rapaz só tinha lixo para dar, não é? E o mendigo tinha flores para ofertar. Então cada um dá do que possui. Se eu só tenho lixo, o que eu vou dar aos outros? Lixo. Mas se eu buscar transformar o lixo que existe dentro de mim, que são os meus defeitos, se eu conseguir remexer esse lixo, transformá-lo em adubo, eu vou poder usar esse adubo para cultivar as flores que existem dentro de mim, que são minhas qualidades, as minhas virtudes, não é? Então, que a gente busque fazer essa transformação com os nossos defeitos, né? Vamos transformar o nosso lixo interior, se nós os tivermos, em adubo para cultivar as flores que são as nossas virtudes. De maneira que quando alguém nos vier com um presente que é um lixo, a gente não precisa nem pegar. A gente retribui com as nossas flores. Ok? Então, que a gente possa refletir sobre essa lição de hoje e que Jesus nos envolva na sua divina paz, hoje e sempre. Graças a Deus.